Eles são o Padre Franco, lá de Castro, né? O Padre Rogério, que é de Castro, mas também de outras comunidades lá da província, porque é o Padre Provincial. E o outro brasileiro, né? O Padre Adriano Sacardo, né? Carlos Covarde, muito obrigado pela vossa presença, por terem vindo. Né? Vamos ver se a gente consegue, digamos assim, lançar esse projeto, né? Do Cavanes On, porque um Cavanes está mais off, não pode ser nunca estar off, né? Porque a juventude é sempre ativa, sempre dinâmica e é a nossa razão de ser. Então, Padre Franco, você comece se apresentando um pouco para quem estiver nos acompanhando. Obrigado pelo convite, Padre Edmilson. Uma saudação a todos que nos acompanham também, que, como o Padre Edmilson falou, que esse Cavanes On seja um pontapé para muitas e muitas edições. Curta, compartilhe, é sempre muito importante divulgar aquilo que temos de melhor, que é o nosso carisma Cavanes. Sou Padre Franco, sou natural da cidade de Chopinzinho, sudoeste do Paraná, no Brasil. Atualmente moro na cidade de Castro, estou como vigário provincial da província Cavanes do Brasil e também ecônomo provincial. A minha saudação a você, Padre Edmilson. Nos sentimos honrados de sermos os primeiros a participar desta edição do programa que inaugura. Eu sou o Padre Rogério Dias, atualmente sou provincial da província do Brasil. Sou nascido em Planalto, lá no sudoeste do Paraná, na comunidade de Barra Grande, onde que eu entrei no seminário no ano de 1996. E eu sou o Padre Adriano, sou da cidade de Serranópolis de Iguaçu, próximo da cidade de Medianeira, e hoje eu trabalho na paróquia Cristo Rei de Realeza, onde sou vigário e atuo também junto à Pastoral Vocacional da província, Secretaria da Juventude e aos leigos Cavanes. Vocês estão por dentro aí dos trabalhos que tivemos já o segundo dia do nosso capítulo. E uma pergunta que ficou muito assim no ar, mas provocando e continua ressoando no nosso coração, nossa mente, é aquela pergunta ontem do padre que veio falar, eu vejo assim, a nossa vida, né? O nosso jeito de ser, a nossa vocação, inquieta, provoca os jovens hoje, né? Provoca o mundo. Do meu ponto de vista, eu acredito que deveria ser um dos primeiros objetivos nossos de ser este sinal necessário, seja para as juventudes, seja para o povo de Deus. E esse capítulo geral, ele nos ajuda também a recordar disso, né? Como o Padre Edmilson já falou, não é apenas a escolha de um novo superior geral, de um governo geral, mas a programação dos próximos 6 anos e também a avaliação do que passou, né? Se de fato estamos sendo este sinal, se de fato temos condições de sermos atualizadores do carisma Cavanes no ambiente onde nós estamos. E olha que nós temos um campo de atuação tão rico, tão vasto, oportunidades nós temos. É claro que a sociedade que nós vivemos hoje, por vezes, nos puxa para um outro caminho, para uma outra realidade, e por vezes somos tendenciosos a buscarmos outros caminhos. Mas o fato é esse. E o capítulo geral, ele nos ajuda a refletir sobre a essência Cavanes, né? O que somos para os jovens, para as crianças, né? O que temos de sinal concreto, de atualização de Antônio e Marcos Cavanes para esses jovens. Então, é necessário, né? É um desafio atual, mas eu creio e também tenho muita esperança de que estamos realizando da nossa forma, cada um com o seu jeito de ser, mas que está acontecendo. Então, Padre Rogério, você acredita que os jovens sabem, têm consciência de que eles precisam de esperança? É uma boa pergunta, Padre Edmilson, e parto desde o tempo dos nossos fundadores, Padre Marco e Antônio, que começaram a escola. E isso foi um sinal e continua sendo um sinal de esperança. E nós temos contato com tantos jovens, eu trabalhei muitos anos na formação, e eles têm esperança, no primeiro momento, de serem padres, de serem religiosos, de terem uma vida feliz,
Depois os jovens que nós fizemos encontros vocacionais, despertares vocacionais, eles buscam esperança, encontro com jovens, se fala disso. Dentro daquilo que eu já participei, avaliam a realidade pessoal e tentam projetar um futuro. E a nossa missão como padres, como Cavanes, é também apresentar um futuro de esperança para a vida do mundo, mas também nós cristãos temos uma esperança numa vida que vai além desse mundo, que é a esperança na vida eterna. E tantos jovens que vêm confessar, que vêm pedir orientação, eles têm necessidade de esperança. Vão para a escola porque têm esperança de se formarem, de terem um mundo melhor. Vão para a igreja, aqueles que participam, porque querem ter uma experiência e viver com Deus no seu cotidiano e ser testemunho também. E você, Padre Adriano, que trabalha com a questão vocacional, provocação vocacional, amadurecimento vocacional, mas também com a realidade de grupos de jovens, então você tem uma certa amplitude, né, de ação. Os jovens de hoje acreditam em nós como mensageiros, como peregrinos de esperança? Olha, esse tema da Peregrino da Esperança, como já foi colocado também pelo Padre Franco, pelo Padre Rogério, é um dos temas que também permeia o nosso capítulo geral. Também a Igreja no Brasil tem refletido, o Papa Francisco falava muito da esperança. Os nossos fundadores tinham uma dimensão muito bonita no carisma, que é acreditar, esperança no futuro, lançar a semente e com esperança no futuro. Eles iniciavam sempre esse trabalho. Nós vivemos num mundo hoje também, Padre Demilson, que às vezes é muito carente de referências para jovens, para adolescentes, e essa falta de referência cabe em toda a dimensão do jovem, né? Então acho que aqui cabe, como a sua pergunta também, o Cavanes hoje, ser Cavanes, peregrinos de esperança, significa ser um sinal, uma referência dos valores do Evangelho hoje, né? Dos valores cristãos, dos valores humanos como um todo, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, no jovem hoje, que é o sentido da vida. Nós vemos que o jovem hoje ele tem uma sede de Deus, porque nós vemos nesse ano aí do jubileu, várias manifestações. Nós tivemos no Brasil também, há poucos dias, também o jubileu da juventude, algumas dioceses, jubileu do adolescente, universitários. E aí a gente percebe que são milhares de jovens que aí se encontram para rezar, para celebrar, para partilhar a vida, né? Então a gente vê que ele tem essa sede de Deus, de espiritualidade. Mas ao mesmo tempo, no cotidiano da vida, ele se encontra com aqueles valores, os contravalores que às vezes vêm, de certa forma, também destruindo, se é que podemos dizer essa expressão, né? E aí que entra então o Cavanes, né? A nossa Associação de Animais Cavanes do Brasil. A gente tem aquelas palavras, né, que é acolher, proteger, educar, promover, evangelizar, né, as crianças, adolescentes e jovens. E nesse sentido, então, nós Cavanes precisamos ser essas referências e sinal de esperança, né? Dizendo que mesmo diante de tantos desafios, de tantos sinais de morte que a gente encontra na sociedade, né, há ainda uma esperança no horizonte para os nossos jovens e adolescentes. Esse foi mais ou menos o ponto de partida, né, de nossos fundadores. Na Veneza do final de 1800, eles justamente, nós sabemos a história, não é o caso de repetir aqui, não? Mas eles, como secretários da República Vêneta, tinham um projeto de vida já estabilizado, não sei o que e tal. Mas Veneza era pequena para eles, né? Mas por quê? Justamente porque essa inquietude que chegou a eles através das crianças, né, abandonadas ou pobres, pelos canais de Veneza. Veneza não podemos dizer ruas, né, temos canais, né, etc. Deus, né, manifestou esse desejo de contar com eles, e o Carisma Cavanes vem justamente do Espírito Santo, que
envolve eles, né? Envolve eles nesse projeto maravilhoso da Missão Educativa Cavanes. Hoje não é muito diferente. Não é muito diferente, muda o endereço, muda o tempo, né? Mas jovem é sempre jovem, criança é sempre criança, e também o dom da paternidade, da maternidade se renova ao longo dos tempos, mas tem sempre origem em Deus. Nós, como Cavanes, nos dias de hoje, como podemos interpretar, né, o Carisma Cavanes, transformando isso em atividades práticas? No Brasil, eu lembro que, alguns anos atrás, vocês promoviam lá com muito êxito as arenas, né, o Arena Cavanes, né? A Arena Jovem, né? É um espaço de encontro com os jovens. Hoje, né, lá no Brasil, onde e como é o espaço privilegiado para o encontro com os jovens? Aliás, Padre Edmilson, eu fui um dos criadores do projeto Arena Jovem e a Arena Jovem seria esse espaço privilegiado de ação, assim como os gladiadores iam para as arenas lutar, assim também seria a nossa missão de ir atrás dos jovens e também apresentar estes diversos espaços e, é claro, trazendo para a igreja. Hoje o nosso campo de ação ele é muito vasto, né? E como já foi falado aqui também, são muitas as oportunidades que nós temos de estar presente. Não precisa ser muita coisa, né? Não precisa muita formação, não precisa aparecer muito, mas é estar junto, né? Esse peregrinar, esse ser peregrino de esperança é estar a caminho, né? A esperança é o que nos mantém vivo. Onde tem esperança, há vida. E essa promoção da vida, principalmente para com os jovens, é o campo de atuação que nós temos. E eu partilho de uma experiência que eu tenho lá em Castro, né? Que estou à frente de uma escola e também de uma casa da criança. Já são mais de 500 crianças, somando a casa da criança e a escola, que são 500 oportunidades que nós temos de compartilhar a maior riqueza que nós temos, que é a espiritualidade e o carisma Cavanes. Só que eu, como padre, não tenho condições de estar todos os dias, em todos os momentos, com essas crianças. Mas, graças a Deus, e aqui vai meu abraço também a todos os colaboradores que nós temos nas nossas obras, que são os que atualizam a nossa missão, onde nós deveríamos estar presentes, atuantes, colocando em prática, atualizando o carisma Cavanes. Hoje são os nossos colaboradores que estão lá todos os dias e que conseguem colocar em prática, por vezes, aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, não deixe de ser uma das grandes oportunidades. E isso vai desde da criança pequena até o jovem quase adulto, na promoção daquilo que o Padre Adriano falou, né, desses quatro pilares: acolher, proteger, educar e promover. Somos aqueles que acolhemos, que garantimos os direitos, protegemos, né, damos uma educação de qualidade e promovemos, né? Nós temos no Brasil, principalmente, várias atividades voltadas à profissionalização dos jovens, voltadas ao primeiro emprego, que de fato é uma grande oportunidade de esperança também profissional para esses jovens. E o que faziam os nossos fundadores no início? Era isso, era dar esperança de algo a mais. Aquilo que não tinham, agora tem a oportunidade, a possibilidade de crescer. Você também que está participando aí, te passando aí, manda mensagem para a gente aí que você vai ficar registrado aí na história do nosso primeiro Cavanes On, né? Nossa transmissão, nosso bate-papo, nossa roda de conversa sobre a beleza de ser Cavanes. Padre Rogério, sim, você no teu serviço de autoridade, como conciliar o serviço de autoridade e ao mesmo tempo ser peregrino de esperança em meio aos jovens? Bom, eu tenho quase, entre aspas, mais oportunidade agora que antes, que quando eu trabalhava na paróquia tinha que fazer várias outras coisas também com jovens, mas participando dos despertares vocacionais, encontros vocacionais,
e também com os jovens, visita nas paróquias, conversa com as lideranças, com os padres, visita os nossos seminários. Então temos esta presença de peregrinar pelas nossas diversas casas e conhecendo a riqueza de jovens, de trabalhos que tem nas paróquias, nas casas nossas, a dedicação das pessoas que ali estão, que fazem a diferença. E muitos vão compreender essa diferença com o tempo. Então, o serviço da autoridade, graças a Deus, é por um tempo, e estamos mais ou menos dizendo aquilo que fazia Santo Agostinho, estar com as pessoas. Então, tive a oportunidade de conhecer todas as nossas casas, as paróquias onde trabalhamos, e tantos jovens presidindo missas e outras atividades que nos ajudaram a conhecer, e espero de ter sido sinal de esperança e da presença Cavanes de caridade para onde eu estive. Padre Adriano, segundo você, hoje, no contexto da juventude do Brasil, qual é o maior anseio, não? E qual é o maior sonho dos jovens, os sonhos que os jovens têm, né? Os anseios que têm, mas devido a algumas circunstâncias, não podem realizar esse sonho? E que nós, como Cavanes, somos chamados a ajudá-los. Bom, nosso Brasil é muito vasto, né? Nós temos, como eu tive a oportunidade também como Padre Rogério de ser provincial, a oportunidade de visitar várias paróquias, várias obras, e nós vamos encontrar aí nessa realidade várias maneiras do jovem se expressar, de sonhar, de falar de si, né? Mas é claro que todo jovem também, como todo ser humano, ele quer buscar a sua No contexto do Brasil hoje, existem várias que é a questão do trabalho, né, do emprego. O jovem quer ter um trabalho. Conseguir futuramente estudar depois uma faculdade. Por exemplo, com os adolescentes e jovens, questões emocionais, específicas, mentais, né? A gente vê cada vez mais cedo jovens eles usando remédio, né? Muitas vezes até questão de suicídio da juventude, né? Mas é o sonho de ter uma família, né? De ter um lar, que ele possa ser pais que possam apoiar. Nesse sentido, eu acredito sim, mais uma vez nós como Cavanes, né? Eu acho que nós podemos ser sinal de esperança como paternidade espiritual, oferecer espaço de acolhida, né? Nas paróquias, na casa da criança, nas escolas, espaço de escuta, espaço de acompanhamento, de orientação, né? Como eu dizia antes, né? Às vezes no mundo falta referência, nós precisamos ser, né? Às vezes desde uma homilia que a gente faz, a gente vai lá na casa da criança acompanhar um projeto, né? O provincial que vai visitar uma paróquia, ou a gente que está lá nos grupos. A gente pode dizer que no Brasil hoje nós temos um trabalho bonito, por exemplo, com os coroinhas, com os acólitos, né? Movimentos variados, grupo de oração, pastoral da juventude. E nós temos alguns grupos também que são Cavanes, né? Cavanes, grupo Cavanes, né? Então, ser nesse sentido pais, paternidade Cavanes, sinal de esperança, é ser também ali oferecer um espaço, né, de escuta, de acolhida, de orientação para os jovens. E aí sim, então, a gente ser sinal também horizonte, de oferecer uma oportunidade, né, por exemplo,
de quando fala o jovem tem um sonho, tem sede, aí sim pode até ser uma porta vocacional. Muitos jovens têm o sonho de ser um sacerdote, ser um religioso, quem sabe Cavanes, e aí então nós somos sinal quando nós assumimos a missão de animadores vocacionais também. O projeto aqui, o Cavanizão, demorou para começar. Faz mais de 2 anos que estamos aí sonhando. Mas agora demorou para começar, agora foi difícil de começar e está difícil de parar. É muito gostosa a conversa aqui realmente, mas temos que já caminhar para a conclusão, né? Com a esperança de voltar, né? Vamos voltar com outras propostas, com outras pessoas, mas sempre com a questão do Cavanes. O Cavanes pronto, o Cavanes digamos assim, pronto para continuar o caminho, né? Peregrinos, jamais um Cavanes que não se movimenta, que não vai ao encontro, que não acolhe, que não se deixa provocar, que não provoca, seria Cavanes off, não é o nosso caso, né? Nós somos Cavanes off. Uma pergunta para os 3, um pouco provocativa também, mas se vocês analisarem bem, muito do que nós fazemos nas nossas atividades de escola, de paróquia, de casas, de projetos, né? Outras pessoas também poderiam fazer, né? Sem ser Cavanes. Então, desculpa, por quê? Porque nós Cavanes somos necessários. Abrindo a pergunta para os 3, gostaria, por que nós, digamos, insistimos de fazer isso enquanto Cavanes, sendo que outras pessoas talvez já tenham mais possibilidades, com mais recursos. Temos exemplo de escolas maravilhosas, profissionais, de cursos, mas não são Cavanes, entende? E por que Deus, né, da nossa pequenez, conta com a gente enquanto Cavanes? Resumindo, por que nós Cavanes somos realmente necessários ainda nesse contexto? Mais que necessário, a palavra eu colocaria importantes, porque necessário, se não tem, não vai. Mas é uma pergunta que nos faz pensar primeiramente, porque quando a congregação ou outras congregações e ordens na igreja receberam um carisma, dom do Espírito Santo, então nós temos uma missão que vai além de uma dimensão do mundo, de uma dimensão civil, tem uma dimensão espiritual e salvífica. Mesmo que por vezes não vamos em alguns contextos falar de Deus, mas somos sinais da presença de Deus. E como Cavanes, somos chamados a sermos paternos, como já foi falado. Essa acredito que é a grande diferença que devemos ter na presença nossa. A avaliação, se somos ou não, depende dos outros, nós tentamos ser. Mas essa diferença de amar a juventude, tentar educar a mente e o coração com amor paterno e gratuito, isso é ligado também à família, então temos uma ligação com a família, temos uma ligação com o mundo da escola, com a educação, mas também e sobretudo com a dimensão espiritual. E a frase que temos em latim, sola in Deus sors, acho que vem ao encontro aqui, traduzindo mais literalmente, que na minha opinião tem mais sentido, só em Deus a nossa sorte de futuro, que é justamente estar junto de Deus, aqui nesse mundo e no futuro. Então, a nossa presença é importante e para muitos é necessária, porque se não tivesse os Cavanes em alguns contextos, não teria uma presença educativa e muito menos espiritual. Amar como pai, Padre Ednilson, vai além do que um amor institucional apenas, né, de um profissional, seja na área de educação, na área do trabalho, né, e nós Cavanes somos chamados a acolher as crianças, adolescentes e jovens e vê-los como filhos. E o pai, quando ele tem essa proximidade com o filho, por vezes precisa chamar atenção, por vezes precisa valorizar o crescimento, entender que o processo de crescimento é diferente para cada filho. Então, o Cavanes é chamado a ter essa sensibilidade para com as crianças, adolescentes e jovens como filhos.
Somos capacitados para isso? Não sei, né? O que nós mais pedimos a Deus é que de fato nos capacite, né? Se Ele nos colocou até aqui é porque alguma missão nós temos a ser cumprido. O que nos resta de fato é pedir força, pedir luz, pedir entendimento, inteligência, né? Empatia, né? Principalmente no mundo onde vivemos hoje, com tantas dificuldades, com tanta exclusão, né? Com tanta situação adversa. E nós somos chamados a estar neste mundo e conviver com todas essas diferenças. É difícil, né, querer entender por que somos tão necessários assim. Somos capazes, talvez nem tanto quanto outros, né? Às vezes a gente se questiona, né? Até conversávamos esses dias, né? Quantos outros colegas nossos de seminário, melhores que nós, né? Que tinha tudo para ser um bom padre, um melhor padre, né? Por que nós? Né? Por que nós estamos aqui? Mas, assim, o que o propósito tem, né? E o que a gente pede, de fato, é luz, entendimento para saber estar convivendo nas situações que vivemos hoje com os jovens que temos. Bom, antes de eu responder aqui, queria mandar um abraço pessoal da província de Cabanas do Brasil, com certeza também o pessoal da Paróquia Cristo Rei lá que está acompanhando, o pessoal da Alegria da Missão, do projeto também, que é um pessoal que sempre colabora conosco. Para mim, eu queria só completar o que o Padre Franco e o Padre Rogério colocaram muito bem para nós. Para mim, o Cavanes ele é importante no mundo, na sociedade de hoje, porque para mim o que diferencia, porque a paternidade Cavanes, a caridade Cavanes, a gratuidade Cavanes, a espiritualidade, o nosso carisma, ele brota da experiência que os fundadores tiveram com Deus, né? Então a experiência que eles fizeram da filiação, perceberam esse Deus. Tem uma frase num livro nosso, né, a Fraternidade no Sangue de Cristo, eles dizem assim: nós amamos os jovens porque Deus nos ama. Então Cavanes é diferente, né? Nasce dessa experiência. O segundo ponto é que por que nós somos diferentes, né? Que o Cavanes ele educa mente e coração. Para mim é muito importante falar sobre isso, né? Educar com o core. Aí entra aquilo que o Padre Franco falou agora há pouco, né? Educar com empatia, a pedagogia da presença, né? A pedagogia da acolhida, do cuidado, né? Da proteção e tudo isso. Essas duas coisas são importantes. E a terceira, eu diria até que é essa visão positiva do futuro. No mundo em que às vezes as pessoas vivem desanimadas, sem perspectiva às vezes de vida, né? Falta de referência e assim por diante. Então o Cavanes é importante para dar essa referência, para dizer, olha, ainda existe um caminho, existe uma peregrinação, existe uma esperança para o nosso futuro, né? E nós Cavanes então nesse sentido nos tornamos peregrinos e sinal, né, dessa esperança de fruto e sinal de ter essa visão positiva do futuro. Os jovens, sobretudo os jovens, são muito sensíveis à questão do testemunho, né? Do testemunho. Eles querem mais, acreditam muito mais em quem testemunha, dá testemunho com a própria vida, com a própria jeito de ser, do que quem fala, faz discursos e assim por diante. Muito obrigado por essa conversa. Temos que terminar, porque senão a gente vai... amanhã cedo. Vai amanhã cedo. Mas só para fechar aqui, gostaria de lembrar, né, vocês já sabem disso, mas é muito bom repetir, que os padres Antônio e Marcos Cavanes, e é claro, nós, filhos espirituais deles, somos todos chamados pais da juventude. Para mim isso é a diferença principal, como vocês já ressaltaram aí, né? A paternidade, não? Toda paternidade, maternidade nasce e se conclui, se fecha em Deus, tá? Então, nós agradecemos também a você que participou com a gente e pedimos que rezem para nós, para que possamos ser fiéis, alegres, empenhados na esperança. Até que tivermos esperança, nós seremos capazes de levar a esperança também para os jovens. Não adianta só a gente cobrar da gente mesmo, né, se a gente não consegue ter isso. E a gente só vai ter isso também com a ajuda e a oração de vocês.
Então, para que os jovens possam ter esse testemunho, essa esperança, essa ajuda, essa acolhida, nós precisamos também de vocês. Não podemos fazer isso sozinhos. Não? O João lembrava antes, o padre Adriano falou agora de quem nos ajuda, né, nos projetos. A província do Brasil, sobretudo, vai à frente, justamente porque tem muitos homens e mulheres, pais e mães de boa vontade, pais e mães dos filhos dos outros, mas amados como filhos do próprio coração. Gente, grande abraço. Está terminando aí a primeira edição do Cavanizon, que não vai ficar off, não. A gente quer que esteja sempre on. E até a próxima, um grande abraço. O padre Rogério, que está com mais cara de padre de nós aqui hoje. Então, bom, dá uma bênção para terminar a conclusão, a apresentação de hoje, mas já também garantir a próxima e as outras também. Muito bem, que Deus abençoe esta iniciativa, ilumine com o dom do Espírito Santo os seus idealizadores e produtores, e você que também está nos acompanhando, vamos pedir a bênção aqui de Poçanho, e a bênção de Deus chegue em sua vida, em seu coração, e possam acompanhar os próximos programas com essa bênção que começamos hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossos veneráveis fundadores, Antônio e Marcos Cavanes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei na paz de Cristo, cada um na sua casa, no seu trabalho, e nós aqui também. Cavanes on, Cavanes sempre, Cavanes pais da juventude e tudo aquilo que vocês puderem pensar e imaginar. Grande abraço, até a próxima. Falem para os outros desse encontro e logo vamos chamar vocês para a gente conversar de novo e partilhar a alegria de estarmos juntos. Obrigado, gente. Obrigado. Venezia nell'800 dorato.